Vamos lá, vamos começar falando então de catarata. A catarata é caracterizada pela opacidade do cristalino. Sabe quando o olho vai ficando opaco? O cristalino é a lente natural dos olhos, né? Com o passar do tempo, o cristalino vai perdendo a transparência. Só que isso pode chegar lá na frente e interferir de fato na visão. A pessoa com a doença tem a visão nublada, o que torna mais difícil tarefas como ler, escrever, dirigir. Agora, esse problema também pode causar a vista cansada, né? A catarata se desenvolve lentamente, não é de uma hora para outra. Então, toda atenção é necessária, porque vai afetando aos pouquinhos. O uso de óculos e luz mais forte para leitura são tratamentos indicados. A gente vai fazer tudo o que é necessário, mas o avançar da doença pode ser que seja necessária a intervenção cirúrgica. Tem casos que não tem jeito, tem que fazer a cirurgia para evitar cegueira. A produção preparou um VT para a gente entender um pouco mais sobre o assunto e olha, tá aqui, eu quero que você preste atenção. A catarata é o embaçamento visual progressivo que pode levar à cegueira ou visão subnormal. As pessoas com catarata notam perda progressiva na nitidez da imagem, as cores perdem o brilho e as imagens começam a ficar embaçadas. A doença está geralmente relacionada à idade, porém, alguns fatores de risco, como trauma ocular, doenças infecciosas, doenças hematológicas, diabetes e uso de algumas medicações, podem acelerar seu desenvolvimento. A catarata é uma doença conhecida há milhares de anos e sua cirurgia já é realizada há algum tempo. Vamos saber mais sobre o assunto? Muito bem, a gente recebe agora a oftalmologista especializada em catarata, doutora Kemi Salami. Seja muito bem-vinda. Muito bom te receber. É um prazer. Belíssima, olha que honra. Você também. Vamos lá, hoje eu tô do Brasil, né, Kemi? Hoje, você é brasileira? Eu sou brasileira, nasci aqui em São Paulo. Você nasceu em São Paulo, sua família que não é? Isso, metade da minha família é iorubá, da Nigéria. Olha lá, aí você tem esse nome tão lindo, né? Isso. Kemi. Mas hoje vocês vão torcer pelo Brasil. Ah, sim, com certeza. Combinado. Sempre. Agora vamos lá. Eu pedi até esse assunto para a nossa produção, pedi para te convidar, porque eu sei que tem muita gente que começa a perder a visão e vai achando que é natural, né? A gente começa a usar o óculos, porque a gente tem aquela dificuldade depois dos 40 anos para enxergar, mas aí vai achando que é natural e perdendo a visão. E, infelizmente, nós, não sei se é só aqui no Brasil ou no mundo, não temos o hábito de fazer com frequência a visita ao oftalmologista. Esse assunto é muito importante, Cláudia. Eu fico feliz de poder falar sobre isso e conscientizar as pessoas, exatamente. Porque a maioria das pessoas acham que dificuldade para enxergar é igual a óculos. E muitas vezes é, mas nem sempre. Então, principalmente após os 50 anos, aumenta a chance de aparecer catarata, né? Que é um processo de envelhecimento do próprio olho. E para você ter uma ideia, alguns estudos dizem que na população acima de 70 a 75 anos, a cada 10 pessoas, 7 têm catarata. Então, é uma doença bem prevalente. Muito, né? Quer dizer, se eu tô aqui num grupinho, gente, de 10 amigos, 7 tem catarata, só 3 que não tem. Aí eu fico pensando, será que você parou para fazer a sua visita ao oftalmologista? Então, vamos lá. Quais são os sintomas de que a pessoa possa estar com catarata? Ótimo. Então, embaçamento progressivo da visão. Então, aos poucos, a pessoa vai perdendo a capacidade de enxergar, lentamente, dia a dia, tanto para longe quanto para perto. Geralmente, para perto já tem essa dificuldade pela idade, né? Mas vai tendo um embaçamento progressivo e mesmo com os óculos não consegue enxergar bem. Então, a princípio, tem dificuldade para dirigir, dificuldade com contrastes, dirigir à noite, assistir televisão, até evoluir para um estágio em que começa a ter dificuldade de fazer higiene pessoal, cozinhar, né? Começa a se queimar, dificuldade para comer sozinha, vai progredindo nesse sentido. Até chegar lá é um caminho. O mais interessante é que a gente
como vai convivendo com a perda e ela é gradativa, muitas vezes a gente não percebe a perda. E quando chega lá na frente, a situação já é complicada. Quanto antes a gente trata, melhor é o resultado, né? Exatamente. Inclusive, cataratas muito grandes, elas não que não possa operar, claro que a gente opera e em vários lugares do mundo a gente só pega nesses estágios, infelizmente, mas quando ela é muito grande, a gente tem que usar mais energia do aparelho, então a recuperação é mais lenta, os riscos são também um pouco maiores. E claro, a pessoa já perdeu um tempo de qualidade de vida, porque está um tempo sem enxergar bem mesmo. Perfeito. A gente tem foto de um olho com catarata. Eu acho interessante mostrar, porque as pessoas confundem muito, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa confusão. Mas vamos olhar aqui a foto, o que que é. Tem o vídeo também da cirurgia. Esse é o vídeo da cirurgia, né? Isso. Esse é um vídeo bem acelerado para mostrar que são pequenas incisões e a gente abre a cápsula. Esse é um aparelho que chama facoemulsificador. Ele quebra e aspira a catarata. É super moderno. São ondas de ultrassom que ele utiliza. Aí mostra aspirando. Esse é o facoemulsificador, mas na modalidade de aspiração. Aí a gente coloca um produto para abrir o espaço, para inserir a lente intraocular. Então a gente troca a lente, na verdade, né? Essa é uma lente intraocular. E ela é permanente, não é como uma lente de contato, é uma lente que fica dentro do olho para sempre. E aí a pessoa vai enxergar super bem para sempre, não vai mais precisar nem de óculos? Depende. Então, depende de alguns fatores. A questão de enxergar bem para sempre depende de como estão as outras estruturas do olho. Então, a gente tem que lembrar que o olho é como se fosse uma bolinha. A catarata, ela está aqui no meio. E aqui na parte de trás, a gente tem a retina, que é o tecido nervoso. Então, se houver alguma alteração retiniana, isso vai prejudicar a visão. E são outros tratamentos, outras abordagens. Além disso, essa é uma lente multifocal, por exemplo, desse vídeo. No consultório, durante a consulta, a avaliação pré-operatória, a gente conversa e avalia o olho de cada pessoa para ver se existe a possibilidade de colocar uma lente multifocal. Como são os óculos multifocais, que são para longe, média distância e perto, existem lentes intraoculares multifocais. Colocando uma lente multifocal, o objetivo é a pessoa não usar óculos mais. As lentes monofocais, às vezes a pessoa vai ficar com um pouquinho de grau, geralmente para perto, mas vai enxergar bem. Perfeito. Eu tinha pedido uma foto, Samantha tinha me falado que tinha uma foto, né? Porque as pessoas confundem muito o que é o olho com catarata. Às vezes não dá para perceber, mas num grau mais avançado percebe-se sim. Mas eu digo que existe uma confusão porque as pessoas confundem muito com pterígio, né? Que eu, por sinal, tenho o meu. Se quiser avançar aqui no meu olho, não tem problema, que é essa pelezinha que é na conjuntiva, parece uma catarata, né? A gente conhece a catarata, que é aquela queda d'água, então a gente fica achando que é isso, catarata. Isso não, isso é pterígio, o tratamento também é cirúrgico, mas é outra história, tá? Catarata, a gente vai ver lá na frente, o olho vai ficando meio azulado, não é isso? Na verdade, demora muito, Cláudia, para conseguir ver a olho nu. Muito, muito. Tem uma outra imagem, pessoal, que é uma foto mesmo de uma catarata total. A gente só vai conseguir ver uma catarata a olho nu, olhando para a pessoa, se ela for uma catarata total. Isso aqui. Então, você vê aqui no meio da pupila, aqui atrás da pupila, que é a menina do olho, né, que o pessoal chama, essa coisa branca, essa nuvem branca. Isso é uma catarata total. É ali que ela está. Mas para a gente conseguir ver dessa forma, ela tem que estar no estágio ultra avançado. Então, e aí, nesse estágio, ainda tem solução? Ainda tem solução. Aquela cirurgia a gente faz hoje em dia, graças à tecnologia, inclusive em casos como esse. A recuperação é mais lenta, pode ser um pouco mais sofrida a cirurgia, mas é possível operar sim. Como é que é feita essa cirurgia? É aflitivo da gente pensar que alguém vai mexer dentro do olho da gente, né?
Como é feita, doutora? Então, normalmente é uma cirurgia, assim, evoluiu muito a tecnologia, então é uma cirurgia até que confortável, tá? A gente coloca um aparelho, chama blefarostato, para deixar o olho aberto. Então a pessoa não precisa se preocupar de fazer força para abrir. Ela pode ser feita com anestesia local, tópica, colírio, ou até com uma sedação leve para pessoas muito ansiosas ou que não conseguem colaborar para dormir um pouquinho. Tá? Então, são 2 pequenas incisões, nós entramos por microincisões. A catarata, o cristalino, né? Ele fica dentro de uma sacolinha dentro do olho. Nós abrimos a sacolinha, quebramos e aspiramos com um aparelho de ondas de ultrassom, chama facoemulsificador. Aspiramos tudo, tiramos e colocamos uma lente intraocular, aquela permanente, dentro desse saquinho. Essa é a cirurgia. Como é que é o pós-operatório? É doloroso? Não, é bem tranquilo em relação à dor. Assim, dor é praticamente zero. Pode ter um desconforto, sensação de areia é uma queixa comum e fotofobia, que é sensibilidade à luz. Porque imagina, é como abrir a janela de casa, né? Você abre a janela, abre a cortina, assim, entra aquele sol. Então, a pessoa que está ali com aquela cortina, que é a catarata, há um tempão, você tira, vai entrar muito sol, a luz vai incomodar um pouco. Então, isso é uma queixa frequente, mas, em geral, a recuperação é bem rápida, é bem tranquila. Existem pacientes que saem enxergando, é extremamente emocionante. Fala, estou 12 anos na oftalmologia, 12 anos que eu vejo pós-operatório imediato, eu choro. Às vezes eu choro de verdade. Porque a pessoa vai abraçar o familiar que não está vendo há anos. Nossa, né? que lindo isso. É muito bonito. Agora, é uma cirurgia muito difícil de ser feita em termos de... O SUS cobre uma cirurgia como essa? É fácil fazer? Ou tem uma fila enorme? Como é que é? Então, é feita pelo SUS, tá? O SUS cobre e são serviços de muita qualidade, tá? Muito bons, profissionais bem treinados, grandes centros. A gente tem um problema que a demanda é muito grande, né? Porque catarata é aquilo que a gente falou. A cada 10 pessoas, 7 têm a partir dos 70 anos. Então, com o envelhecimento da população, e a gente tem essa tendência da população viver cada vez mais, a gente vai ter cada vez mais demanda, cada vez mais pacientes com catarata. E, às vezes, o problema é que o SUS não consegue absorver. Mas o caminho do SUS, para quem tem dificuldade e precisa operar pelo SUS, é procurar o UBS de referência, falar da queixa visual, aí a UBS vai encaminhar para um serviço que tem um oftalmologista, esse paciente vai ser examinado pelo médico oftalmologista e aí vai entrar na fila da catarata. O tempo demora muito, depende muito de região para região, varia muito. Bom, mas aí tem também disponibilidade na rede particular. Você faz esse tipo de cirurgia, Sim, né? eu faço, inclusive. É uma cirurgia longa? 10 minutos aproximadamente. Olha. Gente, 10 minutos. Imagina a pessoa entrar sem enxergar, em 10 minutos ela olhar e falar, como você tá linda. Eu ia brincar, como você envelheceu. Porque às vezes a pessoa fica anos sem ver e fica com aquela memória antiga, né? Ai, tô brincando, gente, mas deve ser muito emocionante. Mas deve acontecer isso também, né? Acontece, eu tenho uma história ótima, que é da minha mãe. Conta. A minha mãe operou a catarata, ela fez os 2 olhos. Eu, mãe, e aí, como é que você está se sentindo? Tá feliz? Gostou? Ela, nossa, eu estou ótima, estou muito feliz, só tem um problema, eu vi o quanto que eu estou velha. Foi bem isso. É muito, né? Que você se olha no espelho e fala, como assim? Né? Eu achei que eu ainda estava com aquela carinha da última vez que eu vi. Você falou que é mais recorrente a partir dos 70 anos, mas, por exemplo, eu tenho 52, já seria bom eu dar uma olhada para ver se eu estou desenvolvendo a catarata? Sim, com certeza, Cláudia. Então, principalmente a catarata senil, que é a catarata relacionada à idade, ela tem início aos 50 anos. Então, a partir dos 50, sempre pensar nessa causa de baixa visão. A gente tem casos de catarata em pacientes mais jovens, aí são outros tipos de catarata. Existe catarata congênita, que a criança nasce por outros problemas. Existe catarata medicamentosa, então o pessoal que usa muito corticoide, principalmente corticoide nasal, sabe, aquele remedinho de nariz, ele pode predispor a formar uma catarata numa idade mais jovem. Entre outras doenças também, como diabetes. Diabetes, ele acelera muito a formação de catarata.
Tem alguma prevenção para a gente não ter catarata? Infelizmente, comprovado, não. Aí eu falo para os pacientes, às vezes, quem viver, terá. Quem viver bastante, em algum momento vai ter. Varia muito de... Tem a questão genética, né? Uma influência genética, hábitos de vida. Então, o que você pode fazer para retardar esse processo é diminuir processos oxidativos. Então, o que é isso? É não fumar, se alimentar bem, comer bastante verdura, comer bem colorido, né? Evitar coisas que causam o processo oxidativo de envelhecimento. Vai ajudar para a pele e vai ajudar para o olho também. É tão bom esse momento, né? Vocês são excelentes repórteres. Vocês mandam perguntas maravilhosas, vocês são entrevistadores fantásticos, eu fico feliz. Quem ainda não mandou, manda lá. Nosso Instagram é Vida Melhor Oficial. Fabiano Calisto diz, fiz a cirurgia de catarata há 12 dias. Posso tomar a vacina do Covid? Sim. O ideal, lógico, é sempre procurar o médico com quem ele está fazendo acompanhamento, né? Porque existem condutas diferentes, mas a princípio não existe nenhuma contraindicação. Perfeito. Obrigada, Fabiano. Próxima pergunta já vai para a tela. E, aliás, você tomou a vacina do Covid, você está com a sua vacina em ordem, tem que ficar atento a isso, né, gente? É por você e por toda uma sociedade, por toda uma humanidade. A gente precisa ter bastante consciência do nosso papel. A Norma de Itapevi. Meu neto sofreu um acidente de trabalho e teve que operar o olho para remover o cisco de ferro que estava já com infecção. Puxa, já tem 15 dias que está amanhecendo com dor. É normal tanta dor, doutora? Não é normal, principalmente se ele teve um trauma penetrante, é um caso grave provavelmente. Deve retornar, porque não é normal ficar sentindo dor. Pode ter alguma coisa errada e tem que tratar. O certo era tirar e não ter mais dor nenhuma. O pós-operatório sempre dolorido, né? Mas se ele está há 15 dias com uma dor intensa, que não melhora e deve estar fazendo um tratamento, às vezes ele precisa ser mexido. Norma, fala aí, leva ele de volta no médico. Ele vai sozinho, né? Já é um homem, mas fala para ele voltar, tá bom? Próxima pergunta, vai lá. Tá demorado. Bruna de Petrolina. Minha filha tem 1 ano e foi diagnosticada com catarata congênita. Devo fazer a operação com urgência ou devo esperar? Então, aí é aquele caso que a gente estava falando, né? Que existe catarata em outras idades, tá? Ela deve ser pelo menos acompanhada. Qual que é o problema da catarata congênita? Isso depende, na verdade, do tamanho e da localização da catarata. Porque tem cataratas congênitas que são pequenas e não atrapalham o desenvolvimento da visão. O que é importante a Bruna saber? A gente aprende a enxergar, a gente não nasce sabendo enxergar. Então, o olho, essa conexão entre o olho e o cérebro, ela se desenvolve até aproximadamente os 8 anos de idade. Então, se o olho ele não tem possibilidade de enxergar, se é uma catarata muito grande, ela deve ser operada com urgência para poder entrar luz e essa criança desenvolver a capacidade de enxergar. Mas não são todas as congênitas que são este caso. Então, acompanhar e seguir a orientação do oftalmopediatra. Tá? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma contraindicação dela operar o quanto antes? Sim, porque na verdade tem o problema da lente, né? O olho cresce, tá? Então, às vezes o olho está crescendo e essa lente ela vai mudando. O valor, o tamanho, não é uma lente para todo mundo a mesma lente. Para cada olho, ela é um valor diferente. Então tem que ver, porque às vezes você tem que operar, deixar sem a lente, esperar uns anos para poder implantá-la depois. Entendi. Então é uma coisa para ser calculada com bastante calma. Tá joia. Boa sorte, Bruna. Tomara que você esteja bem acompanhada aí em Petrolina. A próxima pergunta é da Ana Maria de Serra Negra. Ela diz, fiz cirurgia de catarata há uns 30 dias. Posso tocar instrumento de sopro, clarinete no caso, ou tem restrições? Eu recomendo normalmente para esse tipo de esforço 45 dias, tá? Tem médicos que recomendam 30 dias. 30 dias geralmente já está com uma boa cicatrização. Por que ela fala de instrumentos de sopro? É muito legal essa pergunta, porque a gente faz esforço de dentro para fora. Você não pode fazer força quando faz cirurgia de catarata. O repouso principal é esse. Então, força para levantar, força para deitar,
força para assoprar, até força de tossir. Eu falo para os pacientes, tussam de boca aberta, né? Cobre assim, mas de boca aberta, porque esse esforço, ele pode realmente deslocar a lente. 30 dias já está com uma boa cicatrização, eu aguardaria 45. Perfeito. Obrigada, Ana Maria. Boa recuperação para você. Vamos lá para a próxima pergunta, da Maria Célia, de Praia Grande, São Paulo. Tenho 43 anos e descobri agora que tenho catarata congênita. Eu posso operar com a minha idade? A idade não é um fator limitante, tá? Para Maria, a idade não é um fator limitante. Então, não é a idade que vai dizer se ela pode operar ou não. São outros fatores do exame oftalmológico. Então, ver se esse olho ele desenvolveu, né? Qual que é o potencial que ele pode enxergar. Isso é importante. Não que não vá fazer a cirurgia, mas é importante a gente explicar para o paciente. Olha, a gente pode operar, mas pode ser que não melhore tanto. Porque um olho que ficou amblíope, que a gente chama, um olho mais preguiçoso, pode ser o caso. Tem que ver se ela não tem outras alterações congênitas, que tem síndromes, que tem outras alterações que impossibilitam a cirurgia. Então, pela idade, não teria problema. Temos que avaliar outros fatores. Tá, joia, perfeito. Boa sorte, então, Maria Célia. Um beijo para toda a turma da Praia Grande que está sempre acompanhando o programa. Vocês são demais, viu? Eu gosto muito de receber o carinho de vocês. Próxima pergunta, vamos lá, já está na tela, do Mário, de Registro. Por que a cirurgia de catarata só é recomendada quando a doença está em estágio avançado? Essa pergunta é muito frequente, Mário. Agradeço essa pergunta. Então, na verdade, não é bem assim, depende de onde você vai fazer o exame, tá? Quando que se opera a catarata? Qual que é a orientação? Quando ela está limitando atividades diárias. Este é o momento de operar a catarata. Claro, se você vai no SUS, você tem uma fila imensa. Então, no SUS, nós acabamos preconizando operar pacientes que têm estágio mais avançado, que estão mais próximos da cegueira. Isso é no Sistema Único de Saúde, porque realmente não tem opção. Eu fiquei muitos anos na catarata no SUS, então digo com propriedade. Mas no sistema particular, a partir do momento que a pessoa tem catarata, tem limitações, já tem dificuldades, essa catarata pode ser operada, até que se prove o contrário com outras situações. Muito bem. É interessante ver a doutora Kemi falando que ficou muitos anos, né? Porque ela tem uma cara de menina, não é, gente? E só na oftalmologia ela já está há 12 anos. Eu fico aqui só pensando, ela deve ter nascido fazendo medicina. Nasceu, já entrou na faculdade com 2 anos. Deixa eu ver a próxima pergunta. Vamos lá. Coloca na tela, por favor, a do Eduardo, do Rio de Janeiro. Tem 24 horas que eu operei catarata no olho esquerdo. E eu posso usar o óculos de grau que estava usando? Essa pergunta é muito boa também, porque ela é bem frequente, é a dúvida de várias pessoas. Então, na verdade, assim, quando a gente opera, troca ali a lente e tudo, claro que depende da lente que ele colocou, mas de qualquer forma, eu sempre digo, o grau muda. Então, o grau vai mudar. Depois de operar o outro olho, geralmente, vai ver se precisa de um grau novo, aí faz para os 2 olhos. Mas, a princípio, se estiver ajudando o outro olho, ele pode usar. Não vai fazer mal usar um grau errado por alguns momentos para o olho recém-operado. Ele precisa de ajuda com outro olho, ele pode usar, desde que não cause desconforto. Dor de cabeça, sensação de peso, dor atrás do olho. Se começar a ter desconforto, aí é melhor suspender. Mas não vai fazer mal, não vai estragar a cirurgia, não vai ter nenhum problema assim. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Eduardo, a gente já respondeu. Muito obrigada, Eduardo. Um abraço para toda a turma do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje deve estar em super festa, né? Porque carioca é festeiro e hoje tem jogo, então eu já imagino. Luciana, também do Rio de Janeiro, diz: fiz cirurgia de catarata há 8 dias. É normal à luz do dia fazer o olho doer e lacrimejar? É muito comum. Fotofobia, assim, esse desconforto com a luz nos primeiros dias, primeiro mês principalmente, é normal, é muito, muito comum, é uma queixa frequente. Tanto que sempre que eu tenho possibilidade, eu até dou óculos escuros no primeiro dia do pós-operatório para os pacientes, para ajudar um pouco, trazer um pouco mais de conforto. E é normal doer? É normal doer, com a luz é normal doer. A joia, Luciana. O bom
é que depois a gente esquece, a gente não lembra de dor de cirurgia, né? Mas você falou de lacrimejar, eu lembrei que eu fiz uma cirurgia, que foi uma cirurgia corretiva de pálpebra, de blefaroplastia. E aí eu tô lembrando agora que no começo fica assim, não é uma dor, é um desconforto, meio que parece uma dorzinha de cabeça no olho. E o olho chorava, assim, lacrimejando direto, né? E aí agora eu já até tinha esquecido. Foi só a Luciana falar, eu falei, é mesmo, eu senti isso. Por isso é que depois a gente faz outras cirurgias, porque a gente esquece da dor, né? É igual o filho, a gente sente dor no primeiro parto, mas depois a gente quer ter outro, porque a gente esqueceu da dor do primeiro. Ainda bem. Falando nisso, aproveitando que eu falei da minha cirurgia, depois que eu fiz a cirurgia, que não foi de catarata, nem do pterígio, foi uma cirurgia corretiva, que mais mexe, eu acho que também na estrutura. Eu senti que o meu grau mudou. Eu tinha até te perguntado rapidinho, mas a gente não conseguiu conversar. Eu estava ótima com o meu grau, eu uso monovisão 1,5 para perto só, né? Mas depois disso eu estou com dificuldade, eu estou pensando que eu tenho que mudar o grau. Afeta a cirurgia, muda o grau da gente? Normalmente difícil, tá? Pode mudar se tiver com muito peso, porque daí vai comprimir um pouquinho a córnea e isso pode gerar um pouquinho de grau. Mas é difícil, Cláudia. Então, assim, eu acredito que provavelmente você está há mais de um ano e meio sem fazer exame, é o momento de aumentar, mas pela idade mesmo, tá? Dos 40 aos 60, o grau de perto ele sobe e geralmente a cada um ano e meio, 2 no máximo, vai ficar ruim para perto. Só vai aumentando. Só aumenta. Gente, é uma beleza, né? Envelhecer é uma delícia. Só vai aumentando, mas a gente vai ficando mais serena. Ontem mesmo eu estava pensando nisso, né? Tava lá nos preparativos do casamento da minha filha e ela com aquela ansiedade de menina. E eu pensando, falei para ela, calma. Nesse momento, pensa só em você e no noivo, só curte o casamento, deixa esses detalhes. Quando a gente é nova, a gente é tão preocupada com coisa que depois a gente vê que é besteira, né? É bom envelhecer por esse lado. E ter neto, não tem nada mais gostoso do que ser vó, isso é delícia. Agora a Regina pergunta, quanto tempo leva para enxergar depois da cirurgia de catarata? Tem risco da pessoa perder a visão? Ótima pergunta, Regina. Então, assim, depende, tá? Depende do quanto de energia a gente teve que usar ali naquela cirurgia. Então, tem pacientes que saem daquele jeito que eu falei, enxergando, existe isso. E tem pacientes que demoram um pouco mais para recuperar a visão, tá? Caso não tenha nenhum problema lá dentro do olho, naquela parte de trás, 1 semana, 15 dias, numa cirurgia bem sucedida, a pessoa já vai estar enxergando legal. Lembrar que pode ser que falte um pouquinho de grau de óculos, então não precisa ficar desesperado se não estiver enxergando tudo 15 dias depois. Mas na maioria dos pacientes, 1 semana depois, já está com a qualidade de visão assim muito boa. Risco qualquer cirurgia tem, qualquer procedimento, até fazer a unha. Tá? Então é bom a gente lembrar que sim, apesar de ser uma cirurgia razoavelmente simples para quem é bem treinado, rápida, é uma das mais seguras do mundo, com certeza, mas existe risco de infecção, existe risco de rejeição, de inflamação, existem riscos inerentes ao próprio procedimento, sabe, Cláudia? Eles são raros, mas pode acontecer. Amei o que você falou, tem risco até ao fazer a unha. A vida é um risco, gente. Tem risco ao atravessar a rua, tem risco ao pegar um elevador, né? A gente está aqui, mas vamos viver. Obrigada, Regina, pela sua pergunta. Vamos ver a próxima, da Gleisa Maciel. Minha mãe tem catarata branca, vai operar na semana que vem. O médico não conseguiu ver o fundo do olho dela, é normal. A causa possível foram os remédios de artrite reumatoide. Ótima pergunta, Gleisa, obrigada. Catarata branca é aquela foto que a gente tinha mostrado. Já está bem avançada. É uma catarata total. É normal a gente não conseguir ver o fundo do olho, porque como é que a gente vê o fundo do olho? É através da pupila. Se tem ali um pano branco, né, que no caso é a catarata total, a gente não consegue ver dentro, tá? Qual que é o problema? O problema é que se a gente não consegue ver dentro, a gente não consegue dizer para a pessoa, olha, pode ser que não melhore, você tem uma lesão assim, você tem uma cicatriz, não tem como dizer. Mas se não tirar a catarata, também não tem como
né? Não tem nenhuma chance, tá? Então, a gente opera, sim, tem que operar até para poder cuidar do olho como um todo, super importante. E a artrite reumatoide a gente sabe que é uma doença autoimune e que usam muito corticoide. Por isso que eu falei, corticoide é importante, tem que tomar bastante cuidado. Claro que não pode ficar sem usar quem tem a doença, mas tem que sempre ir ao oftalmologista para poder cuidar. Perfeito. Doutora Kemi, para a gente fechar aí, algum recadinho final, suas considerações finais, por favor. Tá. Queria agradecer primeiro, queria parabenizar pela escolha do tema, é super importante. Obrigada. A gente também agradece muito a sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço. E queria dizer para o pessoal de casa, pessoal, cuidem da saúde dos seus olhos, façam exames oftalmológicos regularmente. Muitas doenças oftalmológicas são silenciosas. A catarata é muito comum, o tratamento é razoavelmente simples e ela resolve, né? O tratamento resolve, a catarata não vai cegar a pessoa, mas existem doenças que cegam e que não têm cura. Então, a gente tem que fazer exame preventivo. O recado é esse. Perfeito. Olha, anota aí, o site é abelezadoolhar.com.br, abelezadoolhar.com.br, lindo esse site. DRA Kemisalame, DRA Kemisalame no Instagram, ou então a Beleza do Olhar, tá bom? Segue os dois, deixa um carinho para a doutora Kemi, porque, pensa, ela deixou o consultório dela para vir aqui te atender, olha que querida. Ela merece seu recadinho lá, segue a doutora Kemi lá. Obrigada. DRA Kemisalame, ou a Beleza do Olhar. Obrigada.